Essa é a tela do Evolution Maper que você terá acesso em alguns instantes. Após receber o seu login e senha, através do seu e-mail cadastrado, você poderá acessar tanto por aplicativo Android quanto sistema web. No seu primeiro acesso, você perceberá que um pop-up o abrirá. Então você vai clicar em permitir ao acessar o site. O sistema vai identificar a sua localização e, a partir de agora, eu vou apresentar cada funcionalidade do sistema. Existem abas superiores e dentro dessas abas, algumas configurações, informações, aba aeronave, aba câmera e aba arquivo. E na lateral direita, alguns ícones que têm as suas funções importantes e também o localizador aqui na parte superior esquerda. Vamos formar o primeiro polígono de mapeamento e para tanto nós vamos iniciar escolhendo a câmera. A câmera é a especificação de cada aeronave DJI. Nós temos uma lista desde os Agras, Air, também temos o Mini, Mavic, etc. Cada uma dessas opções, ao escolher, as configurações da câmera já estarão pré-definidas segundo as informações da DJI. Por exemplo, vamos escolher o Mini 2. Observe aqui na lateral direita que existem configurações acerca de largura do sensor, altura do sensor, distância focal, largura da imagem e altura da imagem, especificações fornecidas pelo próprio fabricante. Porém, se você quiser ajustar a seu critério manualmente, você pode acionar e fazer a configuração aqui conforme desejar. Após termos escolhido o modelo do drone em câmera, na aba câmera, nós vamos aproximar o mapa e pegar uma área de interesse, onde você vai formar o seu polígono. Clica no mapa, um pino vermelho aparecerá e assim, na sequência, os demais vão formando o próximo desenho. Você vai clicar nesse maisinho quando você deseja moldar o mapa em um formato diferente. Por exemplo, aqui. Nesse lado direito do mapa tem esse ícone onde troca camadas. Então ao clicar, nós vemos o modo satélite. Você pode fazer o ajuste através desta visualização. E o modo tradicional. Ao clicar novamente, ele volta para a camada anterior. Nesse ícone aqui embaixo, que é em X, ao clicar, ele limpa o mapa. Então você pode fazer a formação novamente. Uma função muito importante é a questão meteorológica. Por quê? Nós observamos que o drone está voando nesse sentido, mas nós não sabemos em que direção está o vento. Então se o drone voar pegando o vento na sua lateral, ele vai ficar tentando se estabilizar e vai gastar mais bateria. Então o ideal é que ele voe a favor do vento para compensar quando ele estiver voando contra o vento. Assim o equilíbrio da bateria. Então nós vamos clicar neste ícone de meteorologia, ele vai puxar no centro da tela a direção do vento. Se nós clicarmos nesse ícone aqui, ele vai abrir esse pop-up e aqui nós vamos ver a temperatura, o vento, a direção do vento em graus, o horário e assim subsequentemente. Se é dia. E ele vai mostrar uma mensagem em verde que pode voar porque as condições estão boas. Se estiver laranja é atenção, se estiver em vermelho é um indicativo de não voar. Por conta do clima, da velocidade do vento, ou talvez simplesmente por ser à noite e ele está sendo precavido quanto a um acidente. Então fica a seu critério voar nas condições que você desejar. Se você clicar aqui em ajustar a rotação para o vento, você vai observar lá atrás que ele vai mudar e vai ficar em favor do vento. Observe lá. Então a partir de agora, o drone vai voar segundo o ajuste do vento. Então isso aqui é um avanço muito importante para você otimizar o seu serviço. Se você clicar em cima novamente, ele aparece. Se você quer que ele desapareça, você vai clicar aqui. Se você arrastar o mapa, ele atualiza para o local onde você está arrastando. Então nós vamos clicar aqui para sair. Se nós observarmos em câmera e fizermos o ajuste manual das configurações dos parâmetros da câmera, você vai observar que a rota muda, porque ela vai se ajustar segundo a nova configuração. Observe. Então se você alterar manualmente, saiba que o ajuste será feito para que o drone voe segundo a nova configuração. Agora na aba Aeronave, nós vamos ajustar os parâmetros. E esses parâmetros serão o que o arquivo KMZ e CSV e o KML, que serão exportados posteriormente, eles vão carregar essas informações.
Então aqui nós vamos ajustar a altitude, toda a alteração que fizermos aqui, ele impacta diretamente na rota. Então nós vamos sobrevoar a 100 metros, ou a 80, ou a 70, enfim, seu critério. Estamos a 80. Velocidade, vamos voar até 15. Altura de segurança, essa é a altura em que o drone, quando ele decola, ele vai a essa altura para depois seguir para o primeiro waypoint. Então, dependendo do modelo do seu drone, ele vai obedecer essa altura de segurança, ou ele vai subir até essa altura para retornar. Sobreposição e sobreposição lateral, né, dependendo da sua estratégia, você vai configurar aqui, 80, 70, e assim sucessivamente. Você observa que o impacto acontece diretamente nas rotas. Aqui é a rotação. Nós ajustamos anteriormente e você vai observar que ele vai configurar automaticamente novamente. Vamos olhar o percurso do vento, né, a direção do vento, vamos clicar e aplicar. Você observou que ele se ajustou e novamente nós estamos voando a favor do vento. Ângulo da câmera, que nós vamos configurar conforme necessário. Atraso no waypoint, ou seja, quando formar os waypoints, em instantes nós vamos ver, o atraso em que ele vai fazer ou dar este atraso em cima do waypoint. Então nós vamos colocar aqui um segundo. E aqui é o ajuste de pixel, ou seja, quando você quer que o pixel tenha o tamanho em centímetros. Dependendo da sua estratégia, você vem e configura diretamente aqui. Essa parte é quando o drone finalizar todo o percurso, o que ele vai fazer? Vai parar, retornar ao ponto de partida, pousar ou ir ao primeiro waypoint. E se caso ele perder o controle, ou seja, perder o contato com o controle, não o controle dele em si, mas o contato com o controle. Então ele vai pairar, retornar ao ponto de partida, pousar ou vai continuar, ou seja, vai percorrer todo o trajeto. Antes de nós irmos para a aba Informações, que é extremamente importante também, vamos ver algumas outras funcionalidades nessa barra lateral, nesses ícones da lateral direita. Se você clicar em Alvo, você vai observar que ele vai ir para a sua localização. Especialmente se você estiver no aplicativo Android, ele vai ir para a localização do GPS do seu Android, exatamente onde você está com o seu celular, vai ser a marcação. Aqui ele está pegando o IP da máquina, então nós vamos clicar novamente para limpar a tela e vamos retornar para o local. Essa é uma função também extremamente importante, porque quando você clicar nela, ela vai fazer uma busca dos aeroportos da região e do seu raio de proteção e também dos L pontos. Então nós vamos clicar, ele vai fazer uma busca e eu já adianto, ele demora alguns segundos porque ele vai fazer uma busca da sua localização e também um mapeamento aonde tem todas essas áreas. Então nós vamos clicar e vamos aguardar, carregando os dados aeronáuticos e em alguns instantes ele já vai aparecer para nós. Então dependendo da sua localização, é o tempo que demora para ele identificar e localizar todos os aeroportos e heliportos. Por óbvio, em uma cidade onde existem muitos destes pontos, a demora será muito maior, levando até um minuto e meio para aparecer todos. Então nós vamos ver que aqui apareceu um heliporto, quando é verde é heliporto, quando é azul é um aeroporto. Então se nós aproximarmos, vamos identificar que aqui há um heliporto. Se nós observarmos aqui é o ponto onde tem o heliporto, então ele pegou toda essa área, que é uma área de atenção. Se você clicar em cima, que vai constar o nome do IAP, que tem algumas características acerca desse heliporto. Então nós vamos ver o aeroporto, todo o seu raio de abrangência. Aqui já é possível ver a pista. Se clicarmos, nós vamos ver o nome e também algumas especificações. E assim sucessivamente. Então essas marcações elas são de extrema importância, porque se você vai pulverizar ou vai mapear nessa região, então você já sabe que tem que tomar os devidos cuidados conforme a legislação prevê. Se nós clicarmos novamente aqui, então vamos limpar o mapa. Agora nós vamos para a aba Informações. Vamos trocar a camada do mapa, vamos aproximar. Você verá comigo que existem algumas funções. Criar pontos de foto, a primeira delas. O que esse criar pontos de foto faz? Ele vai formar os waypoints para que o drone entenda que aquele local é onde ele deve tirar uma foto segundo a configuração que foi feita na aba anterior. Ou seja, então nós acionamos esse botão e nós vamos em mostrar pontos de foto. Então observe que ele agora
mostra aonde o drone vai identificar e vai tirar uma foto segundo a sobreposição. Se nós voltarmos lá e alterarmos, conforme já vimos, nós vamos ver que a altura é alterada e também o posicionamento. Vamos voltar para 80. Então cada ponto desse é onde o drone vai fazer uma foto, ele vai receber o comando e automaticamente ele tira uma foto. Se nós fizermos o preenchimento, ou preencher grade, se quer uma cobertura, ou se queremos uma cobertura mais maçante, nós vamos clicar aqui, então ele vai formar a rota segundo uma grade, então vai cobrir extremamente o local. Uma observação importante é a questão da progressão, então a progressão começa a partir do zero, esse verdinho. Então, em tese, ele começa daqui e termina sempre no vermelho. Se você decolar o drone de qualquer parte do mapa, ele vai até essa localização e aqui ele inicia o seu percurso. Outra recomendação importante é que você passe uma porcentagem nas bordas. Ou seja, imagine que esse é o local que você quer fazer o mapeamento, especificamente nesse ponto. Então, você vai abrir um pouco mais, passando uma porcentagem do limite dessa estrada que tem aqui, para que então fique melhor posicionado as imagens. A sobreposição ela vai ficar melhor. Então você vai passar uma porcentagem nas bordas. E aí, dependendo do sistema, do software que você usa para montar o ortomosaico, aí você vai fazer o corte, vai ficar bem certinho ali em cima do local correto onde você quer. Então, recapitulando, deixe sempre uma margem maior. Outra questão importante é criar pontos de filmagem. Então, se aqui ele faz a foto, então obviamente quando nós selecionamos aqui, ele tira essa seleção e ele vai montar um esquema de filmagem. Para que serve isso? Para que o drone identifique exatamente onde ele deve começar uma filmagem. Então, quando você decolar, você sabe que aqui, no ponto zero, independente de onde você decolar, ele vem até aqui. Quando ele chegar aqui, ele liga a câmera e ajusta exatamente na altura que foi programada, também na questão do gimbal, ou seja, da curvatura da câmera, que é essa parte do ângulo da câmera. Então ele vai ajustar aqui e ele inicia, dá o start e ele vai filmar em todo esse trajeto, ele vai criar um filme. E no final, então ele vai desligar, vai dar o stop na filmagem, automaticamente. Também na questão da filmagem você pode preencher grade, então ele vai criar outro roteiro, fazendo uma sobreposição ou um preenchimento para que a filmagem cubra todos os lados. Algumas informações importantes estão nessa área aqui embaixo. Então nós vamos retornar para a questão das fotos. Se você observar o número de waypoints, ele vai marcar, aqui está 125, mas ele começa em 0, então ele passa uma previsão. São 126 waypoints, a distância do voo vai ser 5.923 metros, a área total do polígono também está estabelecida aqui em metros quadrados, a área total, depois eu vou explicar por que tem a área total, o tempo de voo estimado também e a velocidade do depurador, ou melhor, do obturador. Outro detalhe importante é que você pode visualizar todo este mapa em 3D, para ver conforme ficou a formação dele. Então você, após formar o polígono, você vai criar a visualização em 3D. Então aqui ele mostra o polígono conforme está formado, ele identifica aqui que é o primeiro waypoint, o verde, lá está o último, ele está dizendo que está a 80 metros, cada waypoint. Então se você colocar bem reto aqui, que vai aparecer essa linha vermelha, que ele vai se unir, então você vai ver certinho o plano. Então você consegue olhar que estão todos alinhados, você pode fazer todo o desenho dele, distanciar, para ter uma visão 3D. A mesma coisa se colocarmos filmagem, ele vai mostrar os pontos de filmagem, onde ele vai iniciar a filmagem, todo o percurso. Nós vamos tratar sobre o campo de localização, para posteriormente buscar uma região onde tem um ponto de interesse específico para que eu venha falar sobre esta opção, este ícone aqui, que também tem uma elevada importância na construção da rota, especialmente para drones que não têm acompanhamento de solo nativo. Então nós vamos limpar o mapa e vamos colocar a primeira opção de busca, que é o nome da cidade. Dá um Enter, ele vai buscar a cidade. Outro ponto, outra forma de fazer essa busca é que aqui tem uma inteligência, uma interpretação de informação que ele consegue localizar de diversas formas. Se você receber uma coordenada de alguém, então você pode colocar aqui e ele vai buscar. Primeira forma
Deixa eu arrastar um pouco para baixo aqui. Você pode copiar aqui todo o link. Se você receber esse link aqui, ele vai conseguir interpretar. Então ele vai pegar exatamente essa região. Vou adicionar novamente. Colar. Dá um Enter. Ele vai exatamente naquela região de interesse. Ele soube interpretar. Outro ponto importante para você receber uma localização ou marcar, então nós vamos colocar o pino exatamente no centro desse círculo. Então aqui é o mapa do Google, né? Então você vai copiar essa coordenada aqui embaixo, inteira, com o menos na frente. E também vai colar. Se você clicar no X, você vai ver que some o pino. Então vamos colar a coordenada e dar um Enter. E vamos olhar exatamente aonde que ele pegou. Olha só, exatamente o centro foi onde nós marcamos. Então você vai entender comigo agora qual a importância desse ícone para drones, a exemplo do Mini 2, que não tem o acompanhamento de solo nativo. Então nós não temos certeza também deste local, né, o que aparenta ser plano, porém nós não temos certeza. Então vamos criar aqui o polígono, como se fosse um mapeamento, exemplo. Vamos colocar a questão de filmagem aqui, só para didática, e vamos olhar o 3D. Então no 3D, nós observamos que a 60 metros, então ele vai decolar e vai fazer o mapeamento, né, a 60 metros de altura, naturalmente. Porém, nós não temos certeza do plano, ou seja, como que é o terreno. E, se nós observarmos, ao clicar nesse botão aqui, você vai ver que aqui tem algumas informações, alguns dados. O início, que é o verde, ele começa em 391 metros em relação ao nível do mar. O final é 498, então a gente vê que é uma montanha. O waypoint mais baixo é o 391, não quer dizer que sempre será o primeiro, pode ser que seja o do meio, etc. E o final, o waypoint final, é o 498. Então nós temos um desnível de 107 metros. Então, notadamente, né, nós observamos que é uma montanha. Então se o drone decolasse a 60 metros de altura, ele iria colidir, na metade do percurso ele ia bater. Então este gráfico mostra esta linha de baixo que é marrom, está dizendo aqui terreno, é conforme ao terreno. Então aqui não está mostrando o formato de uma montanha, porque o percurso do drone vai e volta. Então ele está fazendo a simulação do ir e voltar. Então por isso que ele fica esse desenho aqui. Mas, então assim o terreno se formou, segundo os waypoints, né, segundo o polígono. Essa linha azul é a linha em que representa o voo fixo. Ou seja, o drone, o Mini, por exemplo, sem acompanhamento de solo, ele ia decolar 60 e na metade ele iria colidir. Causaria um acidente. O correto é ele acompanhar o solo conforme essa linha azul aqui. Então, nós fizemos a simulação, vimos que todos os waypoints estavam retinhos, a 60 metros, que não seria o caso nesse local, ou seja, causaria um acidente. Porque toda vez que a linha azul toca aqui, ele vai mostrar um triângulo. Aqui também tem um triângulo, né, atrás desse finalzinho, essa bolinha aqui vermelha, tem um triângulo aqui também. Todas as vezes que ele cruza, causa um acidente. Então nós vamos clicar nesse botão aqui embaixo, aplicar correção. Ele vai ler cada waypoint e vai ajustar a altura para manter a consistência dos 60 metros aqui. Então nós vamos clicar em aplicar. Ele vai dar essa mensagem informando que nos arquivos de exportação, que depois nós vamos ver, ele já aplicou, já está tudo configurado. E nós vamos analisar novamente em 3D. Então vamos colocar na lateral aqui. E agora, antes, você se recorda comigo que era reto, né? Mantinha consistência. Porém, agora nós sabemos que aqui é uma montanha. Então todo o percurso ele vai começar em 60 metros, mas o percurso dele vai ser autoajustado. Então observe que aqui ele está a 96, a 92, aqui ele mantém os 60, e ele vai terminar em 160 metros. Então o drone ele vai voar, né, de uma forma que ele mantenha e não aconteça nenhum tipo de acidente. Então vamos ajustar aqui na lateral, distante aqui, para nós termos uma noção de como ele manteve. Então dessa forma, o drone iria decolar 60 e ele manteria os 60 em relação ao desnível. Então aqui está passando a montanha e ele sempre está mantendo os 60 e está subindo, fazendo mapeamento ou a filmagem. Então o Mini não iria se acidentar, ou qualquer outro drone que não tenha acompanhamento de solo, não iria se acidentar aqui. Então esta é uma função extremamente importante. O sistema também nos possibilita criar mais de um polígono, ou seja, até 10 polígonos, conforme está exemplificado ou demonstrado aqui. Polígono 1 é o padrão, então é o primeiro. Então nós vamos criar aqui o polígono, vamos colocar também em filmagem.
Esta é uma função utilizada por empresas de segurança, de monitoramento e, enfim, outros órgãos aí utilizam. Por quê? Porque aqui ele faz uma filmagem, por exemplo, nesse lugar e ele desloca programadamente para um outro local em linha reta e lá executa novamente as funções programadas. Então, por exemplo, nós temos aqui o primeiro polígono, vamos criar o segundo. Então clica aqui em segundo, polígono 2, e vamos fazer aqui em cima o outro. Então você já observa que aqui começa o 0 e aqui finaliza no 10 e uma linha reta que é o percurso que ele vai fazer. Primeiro ponto importantíssimo, se a filmagem, ele vai iniciar a filmagem aqui, ele inicia, faz a filmagem, você pode colocar em grade também, né? Se ele tiver maior aqui ele vai fazer todo o preenchimento, e ele vai finalizar a filmagem aqui, então ele não vai deslocar filmando, ele vai desligar e aqui ao entrar, ele liga a câmera aqui e faz toda a filmagem de interesse e vai desligar aqui. Nós podemos criar mais de um polígono, obviamente, como já expliquei. Clicar aqui, nós vamos formar outro nessa região aqui embaixo. Então eles vão se ajustando. Também está disponível a questão do vento. Vamos olhar, observe que é ao contrário, né, da formação. Então nós vamos clicar, aplicar, observe lá atrás que ele vai mudar. Aplicou e ele vai ficar na formação do vento, ou seja, na direção. Nós podemos tirar, e ele vai permanecer só esse, assim sucessivamente, né, conforme o nosso interesse. E aqui também, se você observar, ele entra filmando aqui, ou seja, ele entra desligado e começa a filmar. Melhor dizendo, ele entra desligado, começa a filmar aqui e vai até o final e desliga nesse vermelho. Outro detalhe importante é que nesse deslocamento, ele vai subir a 60 metros, né, com todas essas configurações, a partir daqui, só que ele vai colidir, né? Se ele não tiver o acompanhamento de solo, né, o drone ele vai na metade da montanha aqui, ele vai bater, enfim, não vai conseguir manter a consistência. Então, por isso que, mais uma vez, é importante esse ícone aqui. Então, nós vamos ver em 3D, sem clicar. Então, nós vemos que aqui estão, né, aqui assim, os 3 locais, todos a 60 metros, observe ali, a 60 metros. E eles estão numa consistência, não dá para ver que aqui é montanha. Então ele faria aqui o voo, deslocaria e assim sucessivamente. Porém, agora nós vamos aplicar novamente essa correção. Imagine que poderia ser 10 polígonos formados. Então nós vamos clicar aqui e vamos aguardar, ele vai fazer toda a correção, ele vai mostrar essa inconsistência na linha, mas é normal, lembrando que é por conta dos trajetos que ele está percorrendo. Então, mas o que nós devemos nos ater é a questão do terreno. Então ele iria colidir já no começo, olha só, e não conseguiria voar acompanhando o terreno. Então, pelo menos no deslocamento, né, que seria uma área, que seria outra. Então ele, ideal, é acompanhar a linha azul forte, que é o terreno. A linha azul fraca é a programação dele. Então nós vamos aplicar, ele vai corrigir, né, corrigir, mas só vai corrigir aqui dentro. Né, você vai observar aqui. Olha só, ele só corrigiu, né, de fato ali dentro dos polígonos. Deixa eu afastar aqui, para ficar melhor. Então observe ali, ó, 64, 60, 67. Ali em cima está com 194, 130, enfim. Dá para a gente ir observando que ele mudou aqui dentro. Mas tem o percurso. Aparentemente o percurso está acompanhando o terreno aqui. Só que, de fato, ele não está. Né? Ele está puxando a linha. Então o que nós temos que fazer? É clicar aqui, ó. Acompanhar solo no deslocamento entre polígonos. Ajuste automático de altitude entre polígonos. Então nós não podemos esquecer de fazer aqui o acompanhamento, né? Clicar, aplicar, né? Vir aqui. E nós vamos observar que abrirá novas funções. Qual que é a finalidade desse ponto? Então nós temos 4 opções. Planície, que é retinho. Leve desnível, né? Um pouquinho só. Ali de um desnível, desnível acentuado, que eu julgo que é esse aqui, e montanha, que seria bem acentuado. O que ele vai fazer quando nós selecionamos? Então, como é um desnível acentuado, então eu seleciono aqui, ele vai abrir novamente, então você vem aqui e clica em aplicar. Aqui não está mostrando, mas ele criou waypoints vazios para que o terreno seja acompanhado. Então agora, de fato, não é a linha que está sendo puxada para cima, né, por conta daquele waypoint primeiro lá. Agora, de fato, está acompanhando o desnível. Então nós vamos observar aqui, novamente.
que aqui sim, de fato, ele está acompanhando. Agora nós não temos dúvida. Se nós exportarmos este arquivo, nós vamos ver esse desnível. Talvez não tenha ficado claro ainda, mas agora dentro do LIT, posteriormente você vai saber para que serve o LIT, né, se você não sabe. É uma ferramenta muito importante, nós vamos abrir dentro do LIT que vai ficar muito claro o que aconteceu aqui. Então nós vamos exportar, posteriormente também vamos explicar cada ponto desse, mas já adiantando, nós vamos salvar a missão LIT. Então ele vai fazer um download, né, de um CSV, do arquivo. Nós vamos pegar aqui o site do LIT. Isso vai ter um momento apropriado, né, para ensinarmos como funciona. Eu vou importar aqui rapidamente, o foco aqui não é sobre ele. Vou aplicar. Então aqui nós estamos exatamente naquele local, né, o que nós vimos lá no Evolution Mapper nós estamos vendo aqui. Só que você está observando que aqui tem vários waypoints. Só que esses são vazios, eles só servem para corrigir a altura, para que não venha colidir aqui. Então aqui ele tem o disparo de gravação, vai finalizar aqui no 6 e vai subir a montanha, vai iniciar a gravação, vai finalizar no 34, vai descer a montanha e assim sucessivamente. Só que nós vamos observar através do mapa 3D. Como está ficando aqui, olha só. Então aqui a gente já consegue observar bem melhor a subida. Olha só. Então aqui lá ele começa, sobe corrigindo, ele vai subir na programação que não é tão íngreme, né? Então ele vai estabelecer o roteiro e vai descer e vai fazer aqui. Se nós colocarmos também neste formato, nós vamos conseguir observar. Aqui também, que vai ser bem melhor a visualização. Olha onde ele começa. Então ele vai começar aqui, ele vai subir, isso aqui lembrando que é nulo, vai fazer lá em cima o mapeamento, e vai descer e vai fazer o mapeamento, ou a filmagem aqui embaixo. Vamos ver melhor aqui. Lembrando que esse LIT a gente vai ensinar como opera com ele, como ele se comporta no drone lá. Se eu escolher outra forma aqui está desnível acentuado. Então a cada 15 metros ele cria um waypoint. Esse waypoint ele corrige o plano, só que ele tem 0 segundos de parada nele. Ele dá um pequeno delayzinho ali, que não dá nenhum segundo, e ele vai. Ele não mantém um constante voo, mas ele consegue progredir e corrigir o terreno, que é o mais importante. Se nós trocarmos para leve, então a cada 35 metros ele vai estabelecer um waypoint vazio. Nós vamos aplicar aqui e vamos dar uma olhada no 3D. Não mudou nada aqui, porque não é aqui que nós vemos, né? Nós vemos na exportação. Vamos exportar LIT. Exportar novamente. Vamos voltar aqui. Observe como está aqui, ó. A cada 15 metros, né? Então nós vamos colocar o outro arquivo. Vamos importar. Observe que ele já deu um espaçamento melhor. Que eu acho que, como não é tão íngreme, essa configuração comporta. Então vamos voltar aqui para observar. Então, ali, o deslocamento dele é mais rápido. Imagine se fosse uma montanha muito acentuada, então a cada 15 metros ou a cada 5 metros, se for muito montanhoso, né, a região, ou uma montanha muito íngreme, a cada 5 metros ele vai fazendo a correção para ir acompanhando o terreno. E aí ele vai formando esse desenho aqui. Vamos mostrar o outro, a título de exemplo. Planície, a cada 70 metros, vamos aplicar, vamos exportar novamente. Vamos importar. E agora você vai ver que o espaçamento mudou. Nós conseguimos também observar. Claro que aqui tem as árvores, então temos que cuidar da questão de altura, mas isso é uma questão de pilotagem. A experiência do piloto. Então está aí a programação. Lembrando que só aqui ele executa as missões, ele sobe só aqui, ele vai executar as missões aqui dentro, iniciar ou tirar a foto, né? E somente aqui. No deslocamento ele é vazio, ele não faz nada. Então se fosse a questão de fotos, a mesma coisa. Questão de grade, vai fazer o preenchimento, tudo segue normalmente conforme
anteriormente. Aqui ele vai fazer a somatória. Então nós vamos deixar 2 para exemplo. Então ele vai mostrar a distância de voo, ele vai mostrar a área do polígono atual, ou seja, o último formado, e a somatória dos dois. Então aqui que ele vai dizer quanto tempo de voo também. Então, a questão também dos números de waypoints, né, de fotos, são 15 fotos aqui. Se fosse filmagem, seria 12. Nós temos mais uma funcionalidade que é um chat com uma inteligência artificial que está monitorando tudo que você está fazendo aqui dentro. Todas essas configurações, tudo que você escolheu, ele sabe. Então ao clicar nesse ícone, nós vamos fazer uma pergunta. Qual o modelo do meu drone? Então ele vai identificar que nós escolhemos o DJI Mini 2. Esse drone pode voar na chuva? Ele vai responder dando a recomendação dele, dizendo que não é recomendado. Infelizmente, não é projetado, tal. E também dá recomendações. Autonomia média, segundo o que nós escolhemos aqui, ele vai fazer a previsão. Então a autonomia da bateria do DJI Mini 2 é de 25 minutos. Então nós temos um tempo de voo estimado de 1 minuto. Então ele vai dizer que uma bateria já é o suficiente. Então imagine que nós tivéssemos aqui uma grande área. Então ele iria falar que teria que usar 2 baterias, etc, etc. Vou fazer mais um exemplo aqui, a questão da elevação dos waypoints. Fiz um polígono mais fino, para que ele criasse só uma rota. Vamos colocar os waypoints e vamos dar uma olhada como vai ficar aqui. Observe que agora dá para exemplificar melhor acompanhando uma linha só, que é a montanha. Então aqui nós temos o terreno, aqui nós temos a linha azul. Então a 60 metros ele iria colidir, aqui atrás da bolinha que está o triângulo, falando que aqui aconteceria a colisão. O ideal seria acompanhar o terreno. Então nós vamos fechar e não vamos aplicar. Vamos dar uma olhada como está aqui. Observe que está a 60 metros em uma linha reta. Então nós vamos repetir o processo, aplicar a correção e vamos dar uma olhada agora como ficou. Observe que aqui dá para ver certinho como está a subida, né, da montanha através dos waypoints. Então aqui nós não estamos criando 2 polígonos, estamos criando um só, é uma rota, ele vai subir tirando essas fotos, né, fazendo filmagem, enfim, mas só para questão didática, para nós vermos como fica o desenho aqui da subida. Ou seja, esse percurso não é o trajeto entre polígonos, esse percurso é um que ele já vai executando as missões, é diferente do trajeto de polígono, ou seja, entre polígonos. Agora vamos explorar a aba arquivo, criamos um polígono aqui de exemplo e vamos salvar. Então existem 3 formas. Existem a missão DJI, então ao clicar aqui, ele vai baixar o waypoint, está escrito DJI Waypoint. E também ele carrega esse pop-up, que mostra esse pop-up, informando em cada controle onde você localiza dentro do controle a pasta para substituir o arquivo. Ou seja, cada controle, alguns se assemelham, né? Mas outros têm um caminho distinto. Então quando você conecta no teu computador, aí no teu notebook, conecta o controle vai te dar acesso a pastas, né, dentro. E dentro, em uma delas, está o waypoint criado nativamente. Então você vai lá, vai criar um waypoint, uma missão, posteriormente você conecta no computador e vai substituir o arquivo pelo arquivo gerado no Evolution Maper. Ou seja, o arquivo nativo vai ser substituído pelo arquivo do Evolution Maper, que ele vai carregar todas essas informações que você configurou. Então aqui tem os caminhos, onde você acha. Alguns são diferentes, mas tem todos os modelos. Posteriormente, vou conectar aqui um controle para exemplificarmos. A segunda forma é salvar como missão LIT. O LIT é aquela plataforma web que você consegue subir, que nós mostramos antes, subir a tua missão e lá você consegue ver. E também, ao baixar o aplicativo LIT no teu celular, esse aplicativo ele sincroniza com a tua conta criada no LIT e conforme você subiu no LIT o teu plano de voo, ele sincroniza com o aplicativo e você já consegue executar. Por exemplo, no Mini 2, você consegue levar esta missão para dentro do teu Android ali, no aplicativo LIT, e executar então a missão
fazendo com que o Mini se transforme num mapeador. Então ao clicar aqui, ele baixa também o CSV. E também, em uma das formas, existem dois sites, ou melhor, num mesmo site, dois caminhos, um é mais moderno, que eles estão substituindo, para fazer o upload. Aqui está um pequeno exemplo, nós vamos mostrar na prática daqui a pouco. Aqui está a exportação KML, essa exportação ela é relativo ao Google Earth, então lá você consegue visualizar a missão dentro do Google Earth. E aqui dá para importar um KML, se por acaso você criou um polígono dentro lá do Google Earth, você pode importar que o Evolution vai identificar. Então vamos pegar aqui o Google Earth, vamos criar aqui uma nova missão, um novo projeto. Tem três nomes, né? O CSV, que é a do Lit, não está mostrando aqui, o DJI, que é especificamente para os controles, e o ARIA, que é para aqui o Google Earth. Ele vai fazer o carregamento e vai identificar o local e vai nos lançar para lá. Aqui também é possível ver em 3D. Aqui ele mostra como ficou, né? Olha a subida aqui daquele morro, né? Da montanha lá. Enfim, também é possível criar um novo projeto. E aqui nós vamos criar um polígono e vamos importar. Que ele criou já o polígono, vamos salvar. E agora vamos exportar. Então ele exportou o projeto sem título, está o nome ali. Vamos agora fazer o carregamento. Importar, projeto sem título, e ele vai no exato local onde nós criamos. Vamos trocar a camada aqui para vermos melhor, identificarmos o local. Está em ângulos diferentes, mas é o mesmo local. Se observarmos aqui, tem os três pavilhões, né? Eu creio que é aviários. Enfim, dá para importar conforme for criado em outro local. Logo após você adquirir a sua licença, você receberá acesso às configurações do aplicativo Lit. Nós vamos enviar para você inteiramente grátis. O Lit ele custa R$ 154. O Lit não é da Evolution Mapper. Porém, ao invés de você gastar R$ 154, nós vamos enviar o aplicativo gratuitamente para você. Também vamos ensinar como operar com ele, utilizando a web, o site em que você viu que nós estávamos configurando, como salvar a missão e integrar como que ele aparece dentro lá do aplicativo para você executar. Você vai clicar um botão, o drone vai fazer todo o mapeamento, tudo certinho, com muita facilidade. Então vai ser enviado o link para você criar a sua conta na web, Flylit Web, e também logar a mesma conta que você vai criar aqui no Flylit, também no aplicativo do Lit, para poder integrar e receber a missão diretamente dentro do seu celular e executar com o drone. Também você vai receber as instruções de como criar waypoints nos controles RC2 e substituir pelo arquivo criado dentro do Evolution Mapper. Você vai perceber como faz, vai aprender e você verá que é simples, mas muito funcional para que o sistema da DJI identifique esses waypoints, né, esse polígono, e execute a missão também. Você verá um exemplo prático dentro do Matrice 30T. Nós vamos subir o arquivo dentro do controle, substituir e posteriormente executar a missão. E lembrando também que você receberá os outros bônus, né, a videoaula com os instrutores da ANAC, falando das regulamentações atuais, também alguns e-books, que são verdadeiros cursos, né, muito técnicos. Tudo isso você vai receber daqui em alguns instantes.